Este vídeo vai transformar estudantes em milionários e você vai me agradecer depois, hein? Turma, se você acha que deverá se formar para começar a investir, lê do engano, meu caro. A sua vida financeira começa agora, mesmo enquanto estuda. E vocês têm a principal característica para a construção de riqueza: o tempo. O tempo é o fator exponencial para a construção de capital. Então, deixa eu te contar uma coisa. Muitos investidores começaram a investir com menos de R$ 50. E a grande pergunta não é quanto dinheiro você tem para investir, mas como você começa a gerar e a investir esse dinheiro desde cedo. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo como criar patrimônio com segurança. E para quem não me conhece, eu sou o professor Moraes, analista de investimentos e especialista no mercado de capitais. E a minha missão é ajudar você a investir com segurança. E aproveitem para compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares, porque eles vão te agradecer pelo resto da vida por esse conhecimento. E por que você deve começar a investir ainda jovem? Você deve começar a investir cedo, porque o tempo é o maior aliado dos investidores. Imagine duas pessoas. Um é um estudante que começa a investir aos 13 anos, e outro é um adulto que começa a investir aos 30 anos. Então vamos ver como é que fica uma simulação com essas duas pessoas. Então vamos fazer aqui os cálculos com essas duas pessoas. O estudante terá um capital inicial de R$ 50, onde ele irá aportar mensalmente R$ 50, a uma taxa anual de 10% ao ano, e como ele irá se aposentar aos 60 anos de idade, esse capital deverá ser aportado durante 47 anos. Vamos ver aqui como será essa simulação. Então, ao final de 47 anos, ele terá o montante de R$ 551.161,50. Agora, vamos ver a outra pessoa de 30 anos. Ele terá um capital inicial de R$ 100, irá aportar esses R$ 100 mensalmente, também uma taxa anual de 10%, durante 30 anos, que ele irá se aposentar também aos 60 anos. Vamos ver como fica essa simulação. Ao final desse período, ele terá um montante de R$ 208.029,27. Então vejam que o estudante, mesmo aportando menos capital, no final do período ele terá um montante maior que a segunda pessoa por causa do fator tempo. E isso acontece por causa dos juros compostos. Os juros compostos, ele rende juros sobre juros. Então o estudante, por ter mais tempo, pelo fator exponencial do tempo, fará que ele tenha, no final do período, um montante maior ao longo prazo. E como dizia Einstein, os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Viu como o tempo faz diferença nos investimentos? O segredo não é o valor, mas a consistência em aportar dinheiro ao longo dos meses. Claro que, conforme você vai ganhando mais dinheiro, você também vai aumentando o valor dos seus aportes nos investimentos. E fica comigo porque eu vou mostrar para você agora como se tornar um milionário mesmo sendo ainda um estudante. A ideia é o seguinte: primeira fase, construir uma reserva de emergência para toda a sua vida. Não sabe o que é reserva de emergência? Assista ao vídeo que está aparecendo no card, que você vai saber mais sobre o que é uma reserva de emergência. Mas, só para resumir, reserva de emergência é aquele dinheiro que você deixa separado para despesas inesperadas e que elas são críticas na sua vida. Então, nessa fase, você depositará qualquer valor, mas tem que ser consistente, ou seja, todo mês você tem que aportar um valor para construir a sua reserva de emergência. E também nessa fase, nós utilizaremos apenas dois tipos de ativos. Nós vamos utilizar o Tesouro Selic ou algum CDB que possua liquidez diária de algum banco consolidado no Brasil. No nosso caso, vamos utilizar R$ 100 por mês durante 5 anos até você chegar à faculdade.
Então, depois de 5 anos, geralmente nessa idade, você estará entrando para a faculdade. E você já será um aluno que, com certeza, será um dos poucos que já terá uma reserva de emergência cursando a faculdade. Então, vamos ver agora como é que ficam esses cálculos. Primeiro, turma, vamos verificar qual é a média da taxa Selic dos últimos 30 anos. No período de 1996 a 2026, a média da taxa é aproximadamente 13,6% ao ano. Então, vamos utilizar 13% para os nossos cálculos aqui na plataforma. Então, nosso estudante vai começar com capital de R$ 100, ele vai aportar mensalmente também R$ 100, a uma taxa Selic de 13%, por um período de 5 anos. Vamos verificar aqui quanto que vai ser esses valores. O montante no final dos 5 anos será de R$ 8.413,69. Então você deve se perguntar, como é que eu vou guardar R$ 100 todo mês? Então, meu caro estudante, você tem que dar seus pulos. Você pode fazer trabalhos pela internet, como fazer um copyright, fazer edição de vídeo ou imagens para redes sociais, ou até mesmo vender brigadeiros na rua. Já vai exercitando aí para ser um futuro empreendedor. Segunda fase: construir a sua primeira carteira de renda fixa. Nessa fase, você já estará cursando a faculdade e você já possui uma reserva de emergência e não precisará mais aportar dinheiro nessa reserva. Porém, ela continuará rendendo juros para você mensalmente e ela permanecerá crescendo por força dos juros compostos. Na sua carteira de renda fixa, você aportará um valor um pouco maior. Na nossa simulação, vamos utilizar R$ 200. E veja que estamos trabalhando com valores bem baixos. R$ 200 é um valor que você poderá conseguir sem muita dificuldade e sem também comprometer os seus estudos. Nessa carteira, você poderá aportar em ativos do Tesouro Direto, em CDBs, LCIs, LCAs, LCDs de bancos já consolidados no Brasil. Agora vamos ver como ficam os valores nessa fase. Então, vamos fazer a simulação da nossa segunda fase. Veja que a nossa reserva de emergência agora começará nessa fase com o capital inicial de R$ 8.413,69, que foi rentabilizada na primeira fase. Nessa fase não teremos mais aportes mensais, a taxa anual continua sendo de 13% ao ano e por um período de 5 anos. Vamos ver quanto vai dar essa simulação. Então nós teremos o montante de R$ 15.501,68 da nossa reserva de emergência. Agora, vamos ver como fica a nossa carteira de renda fixa. A nossa carteira de renda fixa vai ter um capital inicial de R$ 200 e terá aportes mensais também de R$ 200, com a mesma taxa de 13% e por um período também de 5 anos. Vamos ver como fica essa simulação. Então, nós teremos aqui, no final, um montante de R$ 16.827,37 para a nossa carteira de renda fixa. Então, turma, no final dessa fase, estaremos com o seguinte patrimônio. Estaremos com uma reserva de emergência com R$ 15.501,68, uma carteira de renda fixa com R$ 16.827,37 e um patrimônio total de R$ 32.329,05. Acho que poucos universitários terminam a faculdade com um patrimônio desse, não é mesmo? Então, não esqueça de me convidar para a sua formatura, hein? Terceira fase: construir uma carteira previdenciária. A nossa carteira previdenciária será composta por investimentos em renda fixa e em renda variável. E nessa fase você já estará formado e em torno dos seus 24 anos. Eu sei que é cedo, mas já é bom pensar na sua aposentadoria. Ou você acha que com a nova pirâmide etária do Brasil, a sociedade terá recursos suficientes para poder pagar benefícios de aposentadoria que
possam cobrir as suas despesas fixas mensais? Então, meu caro, seja dono do seu destino e pense nisso. Na carteira de renda variável, buscaremos ações pagadoras de dividendos de empresas que já são sólidas na Bolsa de Valores do Brasil. Para os nossos cálculos, vamos utilizar a valorização média anual do IDIV, desde a sua criação. E o IDIV é o índice de dividendos. Ele mede o desempenho médio das empresas pagadoras de proventos. E ele é calculado como um índice de retorno total, ou seja, ele reflete não só a valorização das ações, mas também o reinvestimento dos proventos distribuídos. Assim, vamos procurar a média anual do IDIV. Primeiro, vamos acessar o site da B3, procuramos o índice de dividendos e a sua variação anual. Agora, vamos copiar os dados para calcularmos a média e podemos ver que a média anual do IDIV é de 14,72% ao ano. Então, vamos utilizar esse valor nos nossos cálculos de renda variável. Bom, assim que você se formar, deverá conseguir empregos de nível juniors. Então, deverá receber uma renda ali por volta de 2 salários mínimos, o que hoje daria em torno de R$ 3.200. Da sua renda, vamos aportar no mínimo 10%, que dará R$ 320 todo mês, para continuarmos aportando na nossa carteira de renda fixa e na nova carteira previdenciária. Desse valor, vamos aportar 50% em cada carteira, ou seja, R$ 160 em renda fixa e R$ 160 em renda variável. Vamos fazer os cálculos para os próximos 5 anos até você sair dessa fase inicial da sua carreira, ou seja, de um profissional nível júniors. Então, vamos fazer a projeção para mais 5 anos. Na nossa reserva de emergência, iniciamos essa fase com R$ 15.501,68. Não temos mais aportes, a taxa anual é de 13% e o período de mais 5 anos. Vejamos qual será o total da nossa reserva de emergência. Teremos então R$ 28.560,84 na nossa reserva de emergência. Na nossa carteira de renda fixa, temos rentabilizados até agora R$ 16.827,37. Os aportes nessa fase serão de R$ 160, a taxa de 13% e o período de 5 anos. Agora temos em renda fixa o montante de R$ 44.170,45. E por último, a nossa carteira de renda variável. O capital inicial será de R$ 160. Os aportes nessa fase também serão de R$ 160 mensais, a taxa de 14,72% e o período também de 5 anos. Então, nossa carteira de renda variável terá um montante de R$ 14.038,72. Assim, ao final de 5 anos, estaremos com o seguinte patrimônio: reserva de emergência com R$ 28.560,84, a nossa carteira previdenciária com R$ 58.209,17, sendo que temos em renda fixa R$ 44.170,45 e em renda variável temos R$ 14.038,72. E contaremos com um patrimônio no final dessa fase de R$ 86.770,01. Então, turma, já deixa aí o seu like e compartilhe agora esse vídeo e ajude a espalhar esse conhecimento com seus amigos. Os anos se passaram e agora você está em torno dos seus 29 anos e já é um profissional pleno e conta com uma renda ali por volta dos seus R$ 7.000. Agora vamos fazer os cálculos baseando-se nesse valor por mais 5 anos e continuaremos aportando 10% da sua renda nas nossas carteiras, sendo 50% na carteira de renda fixa e 50% na carteira de renda variável. Como sua remuneração
em torno de R$ 7.000, vamos separar os 10%, que dará R$ 700, e para cada carteira serão R$ 350 de aportes mensais. Então, vamos realizar os cálculos em cada carteira. Na nossa reserva de emergência, temos R$ 28.560,84 rentabilizados nas outras fases. Não temos aportes, a taxa continua em 13% e o período de 5 anos. Vamos ver quanto dará. Teremos então o montante de R$ 52.621,50. Agora, vamos ver a nossa carteira de renda fixa. Temos R$ 44.170,45 já rentabilizados. Os aportes nessa fase serão de R$ 350. A taxa continua em 13% e o período também de mais 5 anos. Vamos ver quanto teremos. Teremos um montante de R$ 110.184,24. Por último, a nossa carteira de renda variável. Temos R$ 14.038,72 rentabilizados na fase anterior. Os aportes também serão de R$ 350, a taxa de 14,72% e o período de 5 anos. Vamos ver o nosso total. Teremos então um montante de R$ 57.909,06. Assim, ao final de mais 5 anos, vamos ver quanto estará o nosso patrimônio. Na reserva de emergência, teremos R$ 52.621,50. Na carteira previdenciária, nós temos R$ 168.093,30, sendo que nessa carteira temos em renda fixa R$ 110.184,24 e em renda variável temos R$ 57.909,06 e contamos com um patrimônio total de R$ 220.714,80. Ufa, turma, e finalmente chegamos na última fase. Agora você tem ali os seus 34 anos e já deve ser um profissional sênior e deve contar com uma renda de no mínimo uns R$ 15.000. Então, agora vamos fazer os cálculos até a sua aposentadoria, a qual projetamos para ser ali por volta dos seus 60 anos de idade. Assim, serão mais 26 anos de investimentos, onde aportaremos os mesmos 10% nas nossas carteiras de renda fixa e de renda variável. E será ali metade em cada uma, ou seja, R$ 750 em renda fixa e R$ 750 na carteira de renda variável. Então, vamos calcular esta última fase. Na nossa reserva de emergência, temos R$ 52.621,50 rentabilizados até aqui. Não temos aportes, a taxa continua em 13% e o período agora será de 26 anos. Vamos ver quanto será o montante. Teremos um montante de R$ 1.262.416,77. Agora, a nossa carteira de renda fixa. Temos R$ 110.184,24 rentabilizados. Os aportes nessa fase serão de R$ 750, a taxa continua de 13% e o período de 26 anos. Vamos ver quanto teremos. Teremos um montante de R$ 4.327.770,94. E agora, a nossa carteira de renda variável. Temos R$ 57.909,06 rentabilizados até a fase anterior. Os aportes também serão de R$ 750, a taxa de 14,72% e o período de 26 anos. Vamos ver então o nosso total. Teremos um montante de R$ 4.307.849,29.
E ao final desse período, vamos ver como ficará o nosso patrimônio. Na reserva de emergência, teremos R$ 1.262.416,77. Na nossa carteira previdenciária, total será de R$ 8.635.620,23, sendo que na carteira de renda fixa nós temos R$ 4.327.770,94. Na renda variável, R$ 4.307.849,29. E o nosso patrimônio será de R$ 9.898.037. Assim, meus caros, vocês terão um patrimônio considerável para se aposentarem, vivendo de renda passiva gerada pelo capital que você construiu. E você terá uma reserva de emergência no valor de R$ 1.262.416,77 e uma carteira previdenciária no valor de R$ 8.635.620,23. Uau! É uma baita renda para se aposentar, não é mesmo? Então, turma, deixa aí o seu like. Eu tenho certeza que esse conhecimento vai mudar a sua vida financeira. E olha só, turma, estamos utilizando apenas 10% da sua renda. O restante, ou seja, 90% da sua renda, você estará utilizando para compor outras carteiras de investimentos, pagar as suas despesas pessoais e realizar os seus sonhos, como a compra do seu primeiro carro, o seu imóvel, fazer aquela viagem que você sempre quis fazer e outras mais. E veja que, como estudante, com apenas R$ 100, e esses R$ 100 aportados todo mês, garantiu a sua reserva de emergência para a vida toda. E observe também que quando você chegou na idade de faculdade, nem precisou mais aportar na sua reserva de emergência. Os juros compostos se encarregaram de rentabilizar a sua carteira durante os anos seguintes. E veja bem, turma, calculamos a sua aposentadoria aos 60 anos, porém não consideramos outras fontes de renda que você poderá ter em sua vida e você poderá aportar dessa renda também 10%, como aquelas provenientes de férias, 13º, indenizações, heranças e outras mais. Com esses aportes, você poderá ter uma renda passiva mais cedo ou se aposentar com um valor maior. Outro fator a ser considerado é a inflação. Então, recomendamos que você atualize os seus aportes no início de cada ano com o valor da inflação do ano anterior, para que você tenha o mesmo poder de compra e poder usufruir do seu patrimônio no futuro. Agora, veja que a sua carteira de ações é a que possui maior risco, isso por causa do risco de mercado. Essa é uma modalidade de investimento que possui volatilidade. Por exemplo, ora a sua ação vale R$ 10, ora ela vale R$ 4, mas também, com o passar do tempo, ela poderá valer também R$ 20. Dessa forma, você deverá ter perfil de investidor adequado para investir no mercado de renda variável. E também, turma, não esqueça, enquanto você for menor de idade, você deverá ter um responsável para poder operar no mercado financeiro. E, turma, deixa aí nos comentários, quem vai começar a investir, nem que seja com apenas R$ 100. Agora, se você quer construir uma carteira de ações com o menor risco financeiro, só existe uma possibilidade, a carteira Serente. A carteira Serente é uma carteira composta por 10 ações pagadoras de dividendos recorrentes e que passou por todos os quesitos de uma carteira eficiente e eficaz para realizar o seu sonho de se aposentar com renda passiva. Veja aí na descrição os links para essa carteira. E se você quer acompanhamento para construir as suas carteiras de investimentos que se adapte a seu perfil de investidor e ao seu patrimônio atual,
Fale comigo no link de contato que eu vou te ajudar na sua jornada de investidor com método e segurança. E nesse vídeo utilizamos vários conceitos que talvez você precise se aprofundar mais. Então, assista ao vídeo que está aparecendo no card para você entender mais sobre o mercado financeiro. E convido para quem não é inscrito no canal que se inscreva para receber mais conteúdo sobre esse, para você ser um investidor melhor e poder realizar investimentos com mais segurança. Eu sou o professor Moraes, analista de investimentos e especialista no mercado de capitais. E a minha missão é ajudar você a investir com segurança.